Os brilhantes raios do sol iluminavam o caminho com uma luz dourada. Andar por ali era como andar em uma estrada pavimentada e dourada. Hoje Leilin tinha se transformado especialmente em trajes cerimoniais formais. Ele fez com que Graham dirigisse pessoalmente a carruagem do cavalo para a vila de Murphy. Da mesma forma, Murphy também usava trajes formais e carregava uma bengala preta enquanto esperava. Depois de ver Leilin, seu rosto enrugado revelou uma expressão alegre. Bem-vindo, meu amigo. Minhas desculpas por estar um pouco atrasada. Leilin abriu a janela e disse: o tempo acordado ainda não acabou. Eu apenas deliberadamente saí mais cedo. Murphy entrou na carruagem do cavalo com a ajuda de seu servo. Com o estalido do chicote, Graham dirigiu a carruagem do cavalo para o centro da cidade. O banquete do City Lore será realizado hoje. Ele também te convidou. Afinal, como proprietário, ele desenvolveu uma curiosidade para qualquer convidado com força. Murphy deixou sua frase pendurada. Isso é compreensível, respondeu Leilin. Como alguém que tem controle sobre uma cidade, buscar Leilin apenas depois de tantos dias desde que ele entrou na cidade foi um tanto surpreendente. Você está um pouco entediado. Murphy notou a indiferença de Leilin. Para ser honesto, não sou adepto desses tipos de interação social. Com uma escolha, prefiro ficar dentro do meu laboratório de experiências. Leilin sorriu ironicamente. Ah! Murphy soltou uma risada benigna. Eu me senti exatamente da mesma maneira quando era mais jovem. No entanto, você deve aprender a aproveitar a vida, meu jovem. Em comparação com experiências insípidas, iguarias e mulheres fervorosas e sem restrições podem, às vezes, levá-lo à excitação. Leilin acenou com a cabeça. Esta foi realmente a diferença entre magos aposentados e recém-avançados. Murphy não tem mais como avançar no caminho de um mago, então ele só poderia desviar seu entusiasmo para outras áreas. Quanto a Leilin, ele ainda tinha muitas opções, então ele naturalmente faria uso do tempo para cultivar, não desperdiçá-lo em assuntos tão mundanos. Ilumine, criança. Há vários camaradas que eu vou apresentar a você. Murphy sorriu levemente. Eles poderiam ser. Os olhos de Leilin brilharam. De fato. Eles são acólitos como nós e são todos mais jovens que eu. Você teria alguns interesses comuns para falar. Estou começando a ansiar por esse banquete agora. Os lábios de Leilin se curvaram e sorriram. O castelo do Lord da cidade ficava no coração da Extreme Night City. De guarda em volta, havia duas filas de homens de armadura preta totalmente equipados. Esses são os guardas de ferro negro do Lord da Cidade da Noite Extrema, Visconde Jackson. Eles uma vez derrotaram uma tropa do exército de 500 homens com cerca de 100 homens. Depois de descer a carruagem do cavalo, Murphy apresentou Leilin. Leilin olhou em volta. Havia várias outras carruagens de cavalos nas proximidades. De vez em quando, senhores em trajes luxuosos e senhoras em vestidos de baile decotados desciam. Murphy parecia ter uma boa reputação entre esse círculo de nobres baseado nas exuberantes saudações que Murphy alegremente respondeu. Eles até conversaram por um tempo antes de seguir em frente. Ao ver Murphy, o guarda na porta correu imediatamente. Não muito tempo depois, uma voz extremamente alta cresceu por dentro. Murphy, meu amigo. Você finalmente chegou. Acompanhando a voz, um homem corpulento de meia-idade saiu do castelo. Os nobres e tropas ao redor saudaram-no respeitosamente. Aparentemente, era o Visconde Jackson da Extreme Night City. A altura de Leilin na área da costa sul era considerada média, mas esse Visconde Jackson era mais alto do que ele por 2 cabeças. Ele tinha as características ocidentais clássicas e uma testa extremamente larga. Ele até tinha costeletas extremamente longas. Jackson deu um abraço firme em Murphy. Little Jackson sempre perguntou por você. Eu também sinto falta desse cara fofo. Ele é um dos mais inteligentes entre todos os meus alunos, disse Murphy. Este é um bom amigo meu de longe.
Sir Leilin Farlier Murphy apresentou Leilin ao Visconde Jackson. Extreme Night City lhe dá as boas-vindas. Jackson mediu Leilin e abriu os ombros largos, dando um abraço em Leilin. O sorriso de Leilin era um pouco duro, o que ele rapidamente ocultou. Naquele momento, ele estava completamente distraído com as estatísticas mostradas pelo Alaska, Jackson força 7.9, agilidade 4.5, vitalidade 6.3, força espiritual 3.5, estado saudável. Este ser humano é considerado perigoso. É fortemente sugerido que o anfitrião mantenha uma distância de 50 metros dessa pessoa. Essas estatísticas só podem pertencer a um grande cavaleiro. Os alunos de Leilin encolheram. A vitalidade dos grandes Knights é extremamente alta. E, após a constante ativação e estimulação de sua energia vital interna, eles superaram o gargalo que mais atrasou a humanidade. Além disso, eles também desenvolveram uma leve resistência aos feitiços do rank 0. Leilin relembrou uma descrição que havia lido antes. Muito bem. Você também deveria ser um cavaleiro, certo? Lord Jackson ficou um pouco surpreso com a força de Leilin, e ele olhou para Leilin agora em uma luz mais amistosa. Eu só recentemente avancei e não estou nem perto de você. Leilin disse humildemente e ordenou a I-Shape, a Alaska. Mostre-me uma simulação se eu fosse lutar contra este Sith Lord Jackson, BIP. Estabelecendo parâmetros, inserindo dados, simulando cenários de batalha, prevendo resultados. Uma grande tela de luz piscou continuamente e os resultados: simulação de batalha completa 50 metros e mais. A taxa de vitórias dos anfitriões é de 89,8%. Entre 20 a 50 metros, a taxa de vitórias dos anfitriões é de 58,7%. Abaixo de 20 metros, a taxa de ganho do anfitrião é de 33,9%. Como esperado, o poder físico dos grandes Knights é extremamente surpreendente. Eles são capazes de fechar a distância antes que um mago consiga lançar um feitiço. Se os magos não tentarem ficar fora do alcance, eles estariam na ponta curta do bastão. A expressão de Leilin não mudou quando ele caminhou junto com Murphy para o salão do castelo. Era óbvio que o grande salão havia sido decorado para a ocasião. O piso de mármore era tão liso que refletia as figuras de pessoas andando por ele. Um enorme lustre dourado pendia do centro do grande salão. Era densamente embalado com velas acesas que brilhavam através dos cristais coloridos circundantes, deixando sair uma luz colorida. Ao lado deste enorme salão, havia uma orquestra de músicos usando casacos de rabo de andorinha e tocando uma melodia agradável e lenta. A área preenchida com longas mesas cobertas de pano branco. Nessas mesas havia bandejas de ouro e prata com várias frutas e carne grelhada. Do lado, havia até frascos e jarras de prata, que emitiam o forte aroma do vinho. Bem no centro havia um enorme espaço aberto onde muitos da nobreza dançavam ao som da música. Parece uma bola com um bufete ao lado. Leilin acenou com a cabeça. Vá se divertir. Eu vou ter que dizer olá para alguns velhos amigos. Murphy disse para Leilin. Por favor, faça isso. Leilin fez um gesto com a cabeça em assentimento. Ele então pegou uma xícara de vinho e se sentou em um sofá próximo. Não muito tempo depois, ele viu Murphy junto com várias mulheres coquetes em roupas reveladoras. Eles até entraram em uma pequena sala lateral, o que o deixou bastante sem palavras. Ele é tão velho e ele ainda quer fingir ser forte. Ele consegue fazer isso. Você se importa se eu me sentar ao seu lado? Assim como Leilin estava pensando em pensamentos tão indecentes, uma voz elegante soou ao lado dele. Leilin levantou a cabeça e viu uma jovem usando um vestido roxo. Ela tinha uma cabeleira dourada que caía sobre os ombros como uma cachoeira. Até mesmo sua pele era branca como leite. Olhando em volta, Leilin descobriu que não havia mais ninguém perto dele. Leilin era bem bonito e mantinha-se bem preparado, o que naturalmente atraía algumas jovens damas.
Claro que não me importo. Leilin sorriu levemente e conversou alegremente com a jovem. Para ele, a combinação de suas memórias de uma vida anterior e as lembranças do dono anterior desse corpo tornavam a garotinha feliz uma tarefa fácil. Não muito tempo depois, a jovem foi completamente arrebatada pelas histórias inventadas de Leilin. Correndo na rua. Ele realmente fez isso. A jovem perdeu completamente sua elegância anterior. Ela riu quase ruidosamente sem muito de seu antigo comportamento delicado. Isso atraiu muitos olhares curiosos das pessoas próximas. Desculpe interromper você, Leilin. No entanto, nossos amigos estão aqui. Murphy, seguido de perto por várias mulheres nobres com quem acabara de se enrolar violentamente, aproximou-se. Surpreendentemente, seu traje ainda estava extremamente limpo e arrumado, o que deixou Leilin bastante chocada. Tudo bem, eu tenho que ir. Leilin fez um gesto impotente e levantou-se do sofá. Isso. Senhor. Depois de falar por tanto tempo, ainda não pedi seu nome. A jovem deu uma palmada na testa. Leilin Farler, me chame de Leilin. Eu sou Alicia. Minha casa está localizada em Cecilia Main Street, 34. Você é bem-vindo para tocar a qualquer hora. Eu nunca pensei que você fosse tão procurado por mulheres. Depois que os dois saíram, Murphy fez piada com Leilin. É apenas uma jovem que gosta de ouvir histórias. Eles chegaram, perguntou Leilin. Eles estão todos aqui, seguindo-me. Murphy disse, e trouxe Leilin para uma pequena sala ao lado do salão de dança. Havia vários acólitos já esperando na sala. Leilin podia sentir que suas ondas de energia faziam deles acólitos de nível 1 ou nível 2. Murphy obviamente tinha a maior posição nesse círculo. Quando ele entrou, todos os acólitos se levantaram para recebê-lo. Tudo bem. Murphy desviou o olhar. Deixe-me apresentar a todos vocês um novo companheiro. Leilin, ele veio do oeste. Depois que a autoapresentação de Leilin acabou, ele não pôde deixar de perguntar a Murphy. Um encontro como esse causaria um problema? Não se preocupe, Jackson criou alguns homens fera e seus narizes são mais sensíveis do que os de um cachorro. Ele já sabia de nossas identidades há muito tempo. É que todos nós não mencionamos isso explicitamente. Um acólito com acne falou, pegando um jarro prateado e bebendo dele de tempos em tempos. Oh! Mayflower, meu Mayflower. Nesse momento, a respiração pesada de um cara soou. Oh! Bebê. Tão quente, tão bons gemidos de uma mulher seguiram logo depois. Parece que havia um casal em paixão ardente no quarto ao lado. Linhas negras se formaram no rosto de Murphy. Ele prontamente balançou a mão e uma leve membrana de energia envolveu a sala, isolando o barulho do mundo exterior. Este é um acidente, um acidente. Seu rosto velho realmente refletia seu embaraço. Leilin queria desmaiar e havia uma voz repetidamente ecoando em sua mente. Bem. Eu realmente não deveria nutrir qualquer esperança em relação a esse grupo de acólitos. Eles são todos apenas um monte de lixo que perdeu completamente sua motivação e prudência. Apóstrofo.